Olha, a história da vida de Jesus é uma das mais contadas de todos os tempos, né? Mas e se uma dessas versões fosse escrita não para nossa mente consciente, mas direto para o nosso inconsciente? Exatamente sobre um livro que afirma fazer isso que a gente vai conversar hoje. O livro em questão é A Vida de Jesus, volume 4, e o subtítulo dele já entrega o jogo, olha só. Falando para o inconsciente o que o consciente não ouviu. A ambição aqui é bem clara, né? A ideia é usar essa narrativa para alcançar um nível de compreensão bem mais profundo. E é aqui que a coisa fica interessante. A pergunta que guia o livro inteiro é essa: será que uma história pode, de alguma forma, driblar os nossos filtros conscientes? Sabe, aquelas barreiras que a gente cria? E conversar diretamente com o nosso inconsciente? Tá, mas como é que se faz isso na prática? A proposta do livro é usar o que se chama de hipnose conversacional. É bem diferente da abordagem tradicional. Em vez de só contar os fatos, a ideia é usar a linguagem, usar metáforas de um jeito específico para, em tese, passar batido pelas nossas resistências e chegar lá no fundo promovendo uma transformação, uma cura que talvez o consciente não permitiria. Ok, com essa ideia de metodologia em mente, vamos mergulhar na história em si. A primeira parte começa lá no início de tudo, nessa história cósmica de como o divino se tornou humano. O ponto de partida aqui é bem conhecido. Lá de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A narrativa parte daí, apresentando Jesus como essa expressão divina que já existia antes de tudo, antes da própria criação. E aí, o nascimento de Jesus apresentado não como um acidente, mas como uma escolha, sabe? Uma decisão deliberada. Imagina só, o Criador do Universo, por amor, escolhe viver a experiência humana com tudo que ela tem, inclusive as limitações. O foco da narrativa é todo na humildade desse gesto. E para reforçar que esse não era um evento local, mas algo universal, a história foca bastante na jornada dos magos. A sequência toda é muito simbólica, né? Eles são guiados por um sinal no céu, um sinal cósmico, e os presentes que eles oferecem reconhecem tudo: a realeza, a divindade e até o futuro sacrifício. A mensagem é que ele veio para todos, não só para um povo. Bom, avançando um pouco na história, a gente chega na fase seguinte. Agora o foco é naqueles momentos cruciais, aqueles momentos em que a identidade divina de Jesus é, primeiro, afirmada e logo depois testada. A primeira faísca dessa consciência divina, de acordo com o livro, aparece quando ele tem 12 anos lá no templo. Quando ele fala que precisava estar na casa de seu pai, é a primeira vez que ele mostra que entende a sua missão, o seu propósito. O batismo, então, é tratado como um evento cheio de camadas, sabe? Não é só um ato. O livro descreve como um processo que começa com a aceitação divina, vira um convite espiritual e termina numa reflexão pessoal. A ideia é que isso sirva de modelo, um caminho para quem está lendo também abraçar sua própria identidade espiritual. E claro, o clímax desse momento é a declaração que vem do céu. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Essa voz do Pai é o que sela, o que solidifica a identidade de Jesus, bem ali no comecinho do seu ministério. E como sempre acontece, logo depois da grande afirmação, vem o grande teste. A vitória de Jesus sobre a tentação no deserto é mostrada como um modelo, um guia prático. A narrativa sugere que é assim que se superam os desafios do dia a dia, se alinhando com a vontade de Deus e buscando aquela mesma força interior que ele demonstrou. Certo, agora a história muda de foco um pouco. A gente entra no começo do ministério público de Jesus e no momento em que ele começa a chamar outras pessoas para seguirem com ele. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de como a psicologia do livro entra na história. O chamado para deixar as redes, ele é analisado em 4 partes. No nível consciente, tem a decisão de liberar os apegos e aceitar o chamado. Mas e aqui está o pulo do gato. No nível inconsciente, o livro diz que já existia uma preparação, uma aceitação para essa mudança. É um balanço, sabe? Entre a vontade que a gente tem e a prontidão que já existe dentro da gente. Depois vem o primeiro milagre, em Caná. A transformação da água em vinho. Isso é retratado como o primeiro grande sinal público do poder dele. É o símbolo perfeito da capacidade de pegar algo comum, ordinário, a água da purificação, e transformar em algo extraordinário, o vinho da celebração. Vamos entrar agora no coração dos ensinamentos de Jesus, que, na prática, apresentaram um jeito completamente novo de viver. A conversa com Nicodemos é um ótimo exemplo disso. Nicodemos ouve nascer de novo e pensa, de forma literal, física, como assim?
Mas Jesus estava falando de outra coisa, um renascimento espiritual, uma transformação completa, de dentro para fora, feita pelo Espírito Santo. E para explicar esse caminho para a vida eterna, a narrativa usa uma imagem bem interessante, a de um funil, para visualizar aquela famosa passagem de João, capítulo 3. Pensa só, o processo começa lá em cima, bem largo, com o amor de Deus pelo mundo inteiro. Aí ele vai se afunilando na entrega do Filho, passa pela crença de cada um e, no final, resulta na vida eterna. O Sermão da Montanha, então, é apresentado como uma espécie de nova lei. Só que uma lei focada no coração, não só nas ações. A narrativa ressalta como Jesus eleva o nível dos mandamentos. Sentir raiva já é como matar no coração. Pensar com cobiça já é como adulterar. E o grande desafio, o chamado final, é para um amor que vai além, um amor radical, que alcança até os inimigos. Bom, para a gente fechar, vamos resumir qual é a grande sacada desse livro. Essa mistura bem única de uma história espiritual com uma abordagem psicológica. Uma coisa legal é que o livro não ignora a luta interna que a fé pode trazer. Ele coloca lado a lado os benefícios, tipo mais confiança, paz de espírito, e os desafios, como aquele desconforto do começo, as dúvidas, o medo do que é novo. A proposta é justamente ser um tipo de guia para atravessar esse processo todo. Então, o ponto central de tudo é este aqui. O grande argumento do livro é que quando você pega lições espirituais e as coloca dentro de uma história feita para falar com o inconsciente, a transformação que acontece é muito mais profunda e, mais importante, duradoura. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, uma reflexão que resume a ideia toda por trás da obra. Será que é possível pegar textos espirituais tão antigos e, digamos, recodificar eles com técnicas da psicologia moderna? Será que isso pode destravar novos significados e provocar uma mudança pessoal ainda mais profunda?